Oi, pessoal! Voltamos com mais um vídeo para te ajudar a planejar a sua viagem. Nós já falamos sobre passaporte, visto americano e a tão temida imigração. E hoje vamos dar continuidade ao planejamento. Vamos focar no planejamento, vamos falar de coisas essenciais. Toda viagem precisa de um bom planejamento. Ela é crucial, principalmente quando se fala de Orlando, pois em Orlando, além de parque, tem muita coisa para fazer. E às vezes você pode até se sentir um pouco perdido ao planejar a sua viagem. Para isso, existem agências de viagem que podem fazer toda essa parte burocrática para você. Planejar para onde você quer ir, comprar os ingressos dos parques, mostrar para você o que tem, para você estar escolhendo, e eles fazem toda essa parte de planejamento para você. Mas caso você queira você mesmo fazer o seu planejamento, nós estamos aqui para te ajudar. E primeiro de tudo que você precisa saber é quantos dias você vai ficar em Orlando e também qual é a data da sua viagem, pois a escolha do mês é muito importante para se fazer a logística dos parques. Saber quando que ele vai estar numa lotação maior do que o outro mês, então isso é bem importante. E esses meses são meses que vão superlotar a cidade. Mas é claro que se você não conseguir evitar esses meses, se suas férias só são nesses meses, você não vai ter sua viagem perdida. Você vai aproveitar bastante também a cidade, os parques, pois a cidade é maravilhosa de qualquer forma. E a gente recebe bastante perguntas sobre quantos dias é o ideal para se viajar para Disney, para Orlando. Isso depende de quantos parques você vai visitar, se você separou algum dia para compras, se vai para algum lugar próximo de Orlando, por exemplo, se você vai viajar algum dia para Miami, se você vai a algum outro tipo de evento. Juliana, não pode esquecer de uma coisa muito importante. Não esqueça também de tirar um tempo para descansar. Isso, o descanso é muito importante. Você não consegue fazer vários parques direto. Você precisa descansar. Pelo menos um pouquinho para você curtir um movimento um pouco mais leve ali na cidade. Então, depois de saber quantos dias e qual que é a data da sua viagem, é hora de comprar a passagem aérea. Pois é, galera. Passagem aérea é talvez uma das coisas mais caras da sua viagem. Às vezes chega a custar até a metade da sua viagem. É lógico que às vezes algumas pessoas têm os programas de milha, mas nós vamos falar aqui do preço mesmo da passagem aérea. Você precisa, quando você ainda estiver planejando, no início do planejamento da sua viagem, já começar a procurar por promoções de passagem aérea, porque isso daí pode facilitar muito a sua compra da sua passagem aérea. Por isso é sempre muito importante, às vezes, a gente conhecer sites ou até mesmo aplicativos onde você consegue comprar passagem aérea e já deixar ali alguns presets já para você procurar voos para Orlando, né, da sua cidade, da cidade que você for sair direto para Orlando, que às vezes sempre aparecem promoções e de repente pode aparecer uma promoção justo no dia que você está planejando ir. Então, bem antes, quando você estiver no comecinho, faça isso, já comece a pensar nesse quesito, passagem aérea, para que você consiga uma boa promoção e consiga viajar para Orlando por um preço legal, ida e volta. E vale lembrar que passagem direta para Orlando é um pouquinho mais cara. Você pode pegar passagens que tenham conexões, por exemplo, em Miami ou alguma outra cidade. Isso às vezes pode cair um pouco o custo da sua passagem aérea. Passagem aérea comprada, é hora de escolher onde você vai se hospedar. Essa não é uma tarefa tão fácil quanto alguns pensam. Você não pode escolher sua hospedagem somente pelo descanso. Tem outros fatores que também você deve agregar à sua escolha, como conforto e também a segurança do local. Mas o que é melhor? É casa ou é hotel? Isso também depende do grupo que você vai estar viajando. Se vai só 2 pessoas, se vai uma família inteira, né? Quantas pessoas vão? Isso depende também, depende do financeiro de cada pessoa.
se a pessoa quer economizar, pois existem muitos hotéis em Orlando que são bem baratos e outros que não são tão baratos assim. Mas isso depende de onde você vai querer ficar. Se você quer ficar próximo dos parques, se você quer ficar próximo dos outlets, isso depende da sua localização. Um ponto importante é considerar se você deseja ficar em um hotel da Disney ou da Universal. Isso é um sonho para qualquer pessoa, só que eles são bem mais caros do que os hotéis fora do complexo. Uma consideração importante é saber se o hotel que você vai ficar tem transfer para os parques, ou se caso você vai ficar com carro, se ele cobre pelo estacionamento. Nós sabemos que os hotéis da Disney e da Universal, eles sim cobram o estacionamento para quem está de carro, mas eles têm os transfer para os hotéis, né? Se você está no complexo da Disney, você vai ter transfer para ir para os hotéis da Disney e vice-versa. Se você está na Universal, ele tem transfer para o Universal. Só que eles não têm transfer para o outro parque. Se você estiver num hotel da Universal, ele não tem transfer para os da Disney e vice-versa. Outra informação é que os hotéis da Disney, eles têm o translado do aeroporto para o hotel, o Magical Express. Então vale pesquisar bastante, porque nós temos muitas opções de hospedagem em Orlando. E pegando esse gancho aqui do que a Juliana falou, nós precisamos saber o seguinte: transporte. Transporte é uma coisa muito importante, né, em todo o planejamento da sua viagem, né, porque o transporte, né, obviamente você vai ter que se locomover dentro da cidade, e a cidade não é pequena, as coisas são longe, muito longe uma das outras, né, às vezes, dependendo da sua localização do hotel, às vezes você pode estar até bem localizado, porém se você for para os parques da Disney, vai ficar muito longe. E dependendo de onde você estiver, às vezes você está dentro da Disney, quer ir para a Universal, também é longe, quer ir para o SeaWorld, é longe. Então tem que pensar muito bem no quesito transporte. É claro que a cidade ela também tem transporte público, mas é um transporte um pouco precário no sentido de horário, são poucos horários que você vai encontrar ônibus, apesar de ser muito barato. Então hoje nós vamos focar aqui em duas modalidades de transporte, que é você alugar um carro para poder se locomover lá ou o Uber. Nós particularmente preferimos o aluguel de carro. Tem algumas desvantagens em você alugar o carro, como por exemplo o preço, né, o preço do próprio aluguel do carro, a gasolina, né, que você vai ter que colocar. Apesar de que a gasolina lá nos Estados Unidos é muito barata, não tem a menor comparação com o preço da gasolina aqui no Brasil, mas é um custo que você tem que levar em consideração. Também tem pedágios, né, que não são muitos, mas existem alguns pedágios. E também, um fator muito importante, é o preço do estacionamento nos parques. Aí já fica um pouquinho mais salgado, então você tem que colocar isso daí tudo na pontinha do lápis para você pensar. Mas o aluguel de carro, claro que também tem, né, são inúmeras as vantagens de você alugar um carro, porque aí você não precisa ficar dependendo de transporte de terceiros, você vai se locomover conforme a sua vontade. E dirigir em Orlando é uma coisa muito fácil, muito tranquila, e todos os carros em Orlando são automáticos. Então, né, é preciso ter aquela familiaridade ali com o carro automático, uma coisa que até entre nós aqui eu não sabia dirigir carro automático, mas eu aprendi lá, já aprendi na marra já lá em Orlando, e foi muito bom porque dirigir dentro da cidade é muito fácil. As avenidas lá, como é que são? São tudo largona, né, Juliana? São lindas. São lindas, é muito tranquilo mesmo de se dirigir, o GPS funciona muito bem. Então, assim, pra você, mesmo se, mas eu não tô acostumado com carro automático, não tem problema, porque você vai pegar ali o jeitão ali e tal, a agência, normalmente o pessoal ajuda muito, né, ali em todo esse processo, e ali você vai sair com o seu GPS tranquilamente e vai conseguir se locomover sem nenhuma dificuldade, e esse aluguel de carro vai te ajudar muito na sua logística do dia a dia, porque às vezes você tá andando dentro da cidade, eu quero parar numa loja, você vai lá e para, eu quero conhecer tal restaurante, você vai lá e conhece. São coisas que às vezes num transporte de terceiro você não tem essa flexibilidade, né? Quando você está se locomovendo dentro da cidade, né, com o seu carro alugado, você vai fazer o roteiro que você quiser, que você escolher, que você desejar, porque Orlando, como a Juliana falou, tem muita coisa legal para conhecer, muita loja bacana, e com você estando com o carro alugado fica muito mais fácil de você conhecer tudo isso sem perda de tempo. E agora nós vamos falar do Uber. É claro que quando você coloca tudo na ponta do lápis, faça esse exercício, pega lá e calcula tudo.
Nós fizemos isso. Quando você coloca tudo na ponta do lápis, você vai descobrir que o Uber é muito mais barato. Porém, tem inúmeras desvantagens de você escolher o Uber. É claro que se você, eu resolvi escolher o Uber porque é mais barato e tal, você vai conseguir fazer tudo que você quer? Vai. Porém, você vai ficar um pouco travado ali e tal. Mas, veja só, se você escolher andar de Uber em Orlando, existem algumas vantagens. Por exemplo, as viagens, elas não são tão caras, né? Você consegue pagar com tranquilidade, você vai pagar ali com o seu cartão de crédito, você vai pagar um preço barato pelas viagens. Outra vantagem também é que você não vai depender de vaga de estacionamento, você não precisa saber falar inglês, pois você vai colocar ali no aplicativo. Inclusive, o aplicativo é o mesmo que você usa aqui no Brasil. Você vai ter ali o seu ponto de origem, vai colocar o seu ponto de destino e o motorista vai te levar ali, né? Tem essa praticidade também, que o motorista ele vai estar sempre disponível para você, assim que você chamar, né? E esses pontos turísticos, né? Eles ficam sempre ali de olho ali, prontos esperando as corridas e já prontos para levar para você onde você desejar. A rapidez também, né? Assim como todo carro, a viagem ela é mais curta, ela é mais rápida, né? Você estando de Uber. E também, para quem não tem segurança em dirigir, não quer dirigir, quer evitar isso, aí fica mais fácil, você contrata o Uber, ele vai dirigir para você, deixar você onde você desejar. Agora falando das desvantagens de você contratar um serviço do Uber. É claro que você vai depender de conexão com a internet, né? Às vezes você tem que contratar um serviço de um chip para você poder ter internet no seu celular, para você chamar o Uber, ou de repente a conexão de Wi-Fi em algum lugar. E diferente do Brasil, eles não aceitam pagamento em dinheiro. Você tem que fazer o seu pagamento no cartão e vai ser cobrado o IOF em cima das corridas que você for fazer. É claro que tem também o gift card, né, que você pode comprar em loja de conveniência colocando crédito no seu aplicativo. Mas aí já é um outro custo a mais que você também tem que considerar. E também existe uma tarifa, às vezes um pouco diferenciada, às vezes até um pouco mais caro, dependendo dos eventos, né? Às vezes tem eventos que você vai ficar nos parques, que vão até mais tarde, e nesses horários especiais, específicos, a sua corrida ela vai ficar mais cara também. Então já cai uma outra desvantagem aí para o Uber. Então é claro que cada pessoa vai avaliar o seu custo-benefício. Para alguns vai ser mais benéfico alugar um carro e para outros vai ser mais benéfico andar de Uber. Você tem que pensar sempre na sua realidade. Nós fizemos o cálculo e decidimos alugar um carro. Para nós foi mais conveniente, foi ótimo inclusive. Agora, você vai pensar na sua realidade, né? Dentro de todos esses fatores que nós falamos, você coloca na balança e vê qual é o melhor custo-benefício para você. E agora a gente vai falar um pouco sobre o seguro viagem. Ô Juliana, não precisa pagar o seguro viagem? Gente, sim e com certeza. Seguro viagem é muito importante. Ninguém quer ter problema com a saúde enquanto você está de férias e viajando. Mas isso pode acontecer. E é melhor prevenir do que remediar, não é verdade? E você já deve ter ouvido que o sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos mais caros do mundo. Então você não vai querer gastar o seu dinheiro da viagem, das suas compras com isso, não é? E para evitar problemas futuros na sua viagem, é bom sempre pesquisar e já contratar o seguro saúde aqui mesmo do Brasil na hora de planejar a sua viagem. Alguns seguros até incluem, caso a sua mala seja extraviada, eles reembolsam algum valor. E uma dica, gente, é vocês verem com o plano de saúde de vocês. Alguns planos de saúde aqui do Brasil, eles também oferecem esse seguro saúde quando você viaja para o exterior. Então, pessoal, todas essas dicas que nós passamos aqui são para o início do seu planejamento de viagem. Aquilo que você tem que escolher quando você começa o seu planejamento. Cada ponto desse, cada item desse aqui, nós ainda vamos fazer vídeo aprofundando um pouco mais naquilo que você tem como escolha. Porém, essas primeiras dicas, essas dicas iniciais, são essenciais para você que está começando, pensando de repente em fazer um planejamento de viagem para Orlando. Então essas coisas são básicas ali para você iniciar o seu planejamento. E a gente vai terminar por aqui esse vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai definir os parques. A gente vai falar um pouquinho de cada parque para te ajudar a fazer essa definição de qual parque você vai querer visitar. Então é isso aí, galera. Não se esqueça
segue a gente nas redes sociais, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar aí nos comentários se você teve alguma dúvida ou quer saber de mais alguma coisa para que a gente possa ajudar o seu planejamento. Isso, não se esqueça que nós estamos aqui para ajudar você a planejar a sua viagem. É isso aí, galera. E até mais! Até mais!